Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao canal Alto Tâmega. Hoje temos em estúdio um flaviense, ele que desempenha funções de presidente da Associação de Técnicos Administrativos Municipais, na Associação ATAM, e também na Câmara Municipal de Mursa, no Departamento de Diretor de Coordenação Geral. Muito boa tarde, obrigada pela sua presença no estúdio do canal Alto Tâmega. A sua formação e também a sua atividade profissional passa muito pela área do urbanismo e da administração pública. Para quem não conhece a ATAM, que associação é esta? Bom, antes de mais, queria agradecer a Sara este amável convite que me dirigiu para participar aqui nesta iniciativa do canal Alto Tâmega e registrar com muita satisfação o facto destas iniciativas permitirem um pluralismo de ideias e uma troca de impressões sobre temas que podem ser relevantes para os flavienses. Bom, o meu currículo profissional sempre esteve ligado às autarquias locais. Desde sempre, logo que terminei a minha licenciatura em Direito, avancei para projetos ligados aos municípios. Numa primeira fase estive ligado à Inspeção-Geral da Administração do Território e isso deu-me uma certa noção relativamente à importância do poder local, porque o poder local é um poder que transforma, é próximo das pessoas, as políticas públicas são visíveis e notáveis e isso foi sempre uma coisa que me entusiasmou. Relativamente à questão que me colocou do urbanismo, parece-me a mim que nós temos que desmistificar essa questão do urbanismo. Eu não sou um especialista em urbanismo. Eu gosto das matérias do urbanismo, aliás, eu não acredito muito nem especialistas de nada no direito autárquico, mas acho que o urbanismo tem que ser desmistificado. O que eu quero dizer com isto? O cidadão tem sempre necessidade de recorrer a serviços de urbanismo, porque os projetos de vida passam sempre por construir a nossa casa, termos a nossa habitação. Aliás, a habitação hoje é um assunto que está na ordem do dia e, portanto, eu acho que o papel que nós temos que fazer, sobretudo a administração pública autárquica, é um papel de simplificação. O Governo recentemente tirou um diploma importante que tem uma marca, que é o Simplex urbanístico, e, portanto, penso que esse caminho tem que ser feito, mas não tem que ser feito só pela norma, tem que ser feito mais por uma atitude profissional de simplificação efetiva e que o cidadão perceba sempre quais são as decisões administrativas que são tomadas em matérias urbanísticas. Tem-se falado muito do simplex urbanístico, a própria associação tem debatido também este tema. Este simplex visa simplificar os licenciamentos. É mesmo isto, simplificar? O que é que muda? Bom, eu acho que, antes de mais, eu queria dizer que a ATAC, com os seus 45 anos de existência, e representando os trabalhadores da administração autárquica, é uma associação que está muito atenta ao simplex autárquico. Neste momento posso lhe dizer que, modéstia à parte, a ATAC, com o seu plano de ação no terreno para dar formação aos diversos colaboradores das autarquias locais na área do simplex autárquico, já movimentou mais de 28 mil trabalhadores. Só num debate jurídico que fizemos online tivemos 21 mil visualizações. Portanto, isto significa que, por um lado, a ATAN está atenta, mas, por outro lado, também reconheço que a simplificação não pode ser uma moda. A simplificação tem que pressupor normas mais simples, é verdade, mas, sobretudo, uma administração mais capaz. Normalmente, como na vida, quando nós não sabemos, ou quando nós não temos experiência, ou quando nós não temos capacidade, nós temos um tico para complicar. E, portanto, o que é importante não é só a norma, o que é importante é que nós possamos ter uma administração pública mais dotada de recursos técnicos, humanos e operacionais que possam efetivamente simplificar a gestão urbanística. E as autarquias estão dotadas? Eu não quero ser muito crítico relativamente ao simplex urbanístico, mas acho que estamos a pôr o carro à frente dos bois. Estamos a tentar simplificar pela norma, quando acho que nós devíamos simplificar pela capacitação. Se a administração pública está a passar um mau bocado, e esse mau bocado tem a ver com a degradação da própria administração pública. Hoje é muito difícil que a administração pública possa ter um efeito atrativo para um jovem. Um jovem entrar para a administração pública hoje não é fácil. Portanto, a administração pública está com uma dificuldade enorme em se renovar e em se dotar de recursos humanos que permitam ter essa capacitação. E é precisamente no momento em que temos uma administração pública a passar por estas dificuldades que o legislador entende introduzir medidas de grande simplificação. Ora, eu digo que essas medidas de grande simplificação só podem ser bem concretizadas se nós tivermos pessoas. A administração pública é feita de pessoas, com as pessoas e para as pessoas. Não é feita de leis.
também é feita de leis. E, portanto, penso que há aqui uma alteração dos pressupostos vitais para que possamos ter um país mais simplificado no urbanismo. E o que é que se passa com a administração pública? Menos profissionais? Sim, profissionais com muita idade? Sim, há um aspecto que tem a ver com a renovação da administração pública, mas eu acho que a administração pública tem aqui vários desafios que não está a conseguir conquistar. Primeiro, a administração pública, temos que ser frontais, aposta hoje numa política de salários baixos. E, portanto, a administração pública está a competir com o setor privado e o setor privado hoje tem mais capacidade, sobretudo para áreas de tecnologia, mais capacidade para atrair jovens licenciados ou assistentes técnicos do que tem propriamente a administração pública. Portanto, há aqui claramente um problema de atratividade, um efeito ímã que a administração pública teve no passado. Esse efeito ímã também tinha a ver com um estatuto muito especial que o funcionário público tinha e que se foi perdendo, e isso faz com que a administração pública hoje não seja tão atrativa como no passado. Depois também acho que a administração pública ainda não deu o salto qualitativo em termos tecnológicos. Falamos muito da transição para o digital, falamos muito do recurso às novas tecnologias, falamos muito na modernização administrativa, mas o que é facto é que esses passos que são decisivos para um serviço de qualidade ficam sempre a meio. Portanto, é necessário que tenhamos uma estratégia que tenha um princípio, um meio e um fim. E, ou seja, o Simplex, tendo em conta essa situação, o Simplex poderá vir a ter problemas. Esta medida foi implementada em janeiro, estamos em junho, ainda passou muito pouco tempo. Mas, é assim, do ponto de vista, possível ter já um balanço? Sim, o balanço neste momento, e eu não sou muito crítico das leis, habituei-me a pensar assim, boas são as leis, melhor é o uso delas. Há leis que são perfeitas na sua formação e que têm maus resultados, e há leis que são deficientes na sua formação e que têm bons resultados. Neste momento ainda não temos uma avaliação, porque o diploma só está em vigor desde 8 de janeiro, e, portanto, mas podemos já dizer que o diploma tem alguns erros formais que importa corrigir rapidamente. Que erros são esses? Por exemplo, o diploma determina a emissão dos alvarás. Eu penso que essa medida é uma medida tendencialmente de modernização administrativa, uma marca, mas, por outro lado, o diploma continua a falar em muitos dos artigos em alvarás. Portanto, há aqui uma contradição no próprio diploma. Ou seja, não se reduz a burocracia? Não, sim. Tenho algumas dificuldades em perceber como é que se reduz a burocracia pela eliminação dos alvarás. Isso é apenas uma figura de mera cosmética. O facto de haver um alvará no fim de uma licença não prejudica a celeridade do procedimento. O que prejudica a celeridade do procedimento é a gestão do tempo. Nós temos de ter uma gestão produtiva do tempo. A administração pública tem que ser célere nas suas decisões, por forma a que as decisões sejam justas, legais e oportunas. E nós normalmente tomamos decisões legais, mas inoportunas, porque quando as tomamos já o cidadão está desinteressado. Portanto, é preciso aproximar a administração do cidadão para que o tempo da administração seja o tempo do cidadão. E o cidadão normalmente não fica descontente com o facto da administração não acolher a sua pretensão. Normalmente o cidadão, e bem, fica descontente pelo facto da administração retardar a decisão. Há decisões, às vezes, que são não decisões, que não se tomam. E, portanto, isso é uma preocupação que eu acho que deve marcar todo o progresso da administração pública. A gestão do tempo, a celeridade, a oportunidade e a justiça nas decisões. A legalidade é fundamental, mas não é o único critério de gestão da coisa pública. E a legalidade, a fiscalização continua a ser uma função das autarquias? Bom, assim, essa pergunta é muito interessante e se calhar permite-me a mim fazer uma análise muito sintética do que é o Simplex na verdadeira acessão da palavra. O Simplex assenta numa ideia que me parece uma ideia de modernidade, que é esta. A administração pública muda de posição. Em vez da administração pública se posicionar no controle prévio da gestão urbanística, ou seja, temos que dar licenças, temos que dar autorizações, a administração pública acredita no cidadão, acredita que o cidadão apresenta pretensões urbanísticas bondosas e deixa livremente que o cidadão tome a sua iniciativa. E, portanto, não controla previamente. Mas a administração o que faz é controlar sucessivamente. Por isso, a sua pergunta é pertinente, porque toca no sistema nervoso central desta reforma, que é a administração passa a fiscalizar melhor. Eu dou um exemplo. Se eu quiser construir uma casa num lote,
Se o lote está bem aprovado, o loteamento bem aprovado, a construção dessa casa no lote não traz nada de novo para o direito, porque o direito de construção já foi reconhecido com a aprovação do loteamento. Então, se eu tiver bons projetistas privados que apresentem um projeto na Câmara e que simplesmente o comuniquem, eu não preciso de colocar entraves burocráticos nessa operação. O que eu tenho que fazer é libertar o cidadão à luz de um princípio que se chama de autorresponsabilidade para que ele tome essa iniciativa e depois a administração liberta o cidadão do controle prévio e aposta na fiscalização. Em bom rigor, teremos que fazer uma coisa que nós ainda não fazemos, que é deixarmos de ter um urbanismo de secretária e passarmos a ter um urbanismo executivo. Portanto, o urbanismo de secretária é o urbanismo em que nós estamos à espera que os particulares solicitem licenças de construção, mas não temos capacidade de ir ao terreno, não temos capacidade de fiscalizar e desgastamos-nos na teia burocrática que ainda, lamentavelmente, subjaz aos procedimentos de gestão urbanística. E os recursos da administração pública depois são poucos para essa fiscalização, ou não? É assim, eu penso que é mais importante, antes de falarmos nos recursos, falarmos nos objetivos que queremos prosseguir. Confesso que, dos municípios que eu conheço, há uma certa degradação dos setores de fiscalização. Há municípios que têm um fiscal para fiscalizar o território todo. E essa fiscalização não é só urbanismo. É a fiscalização do espaço público, a fiscalização das atividades económicas, a fiscalização de feiras e mercados, a fiscalização das atividades industriais, porque os municípios ganharam muito protagonismo em determinado tipo de atividades industriais e, portanto, se nós continuarmos a ter um cenário de degradação ao nível dos recursos humanos, pois não vale a pena falar em nenhum método. Não há pessoas, não há método, não há estratégia. Portanto, há claramente a necessidade de fazer esse reforço de recursos humanos, mas fundamentalmente é necessário estabelecer um método de fiscalização. Por um lado, uma fiscalização mais ativa e preventiva, portanto, não sendo uma lógica da denúncia, da queixa e da reação, e, por outro lado, uma lógica que também consiga, de alguma forma, com o equilíbrio necessário, sancionar as infrações. Não deixar que o país entre num estado de impunidade em que a infração compensa. E no urbanismo isso ainda acontece. A infração ainda acaba por compensar. E para o promotor, como é que ele fica aqui? Ele vai querer assumir também um bocadinho mais responsabilidade? É assim, eu penso que a simplificação pressupõe um somatório de responsabilidades de todos os atores. Administração pública, proprietários dos solos, construtores civis, projetistas privados. Se algum destes atores não assumir convenientemente o seu papel ao nível da responsabilidade, eu temo que a simplificação não se consiga alcançar. Até posso admitir que estejamos a trabalhar para um cenário de alguma libertinagem urbanística, certo? E, portanto, há aqui que, da parte dos atores privados, a mim parece-me que o acento tónico deve ser colocado, sobretudo ao nível dos projetistas privados. A cultura da responsabilidade tem que ser mais exigente, a qualidade do projeto tem que ser melhor, o conhecimento dos regulamentos municipais tem que ser exemplar, ou seja, os projetistas privados têm que saber tanto das normas urbanísticas como sabem os técnicos municipais, e se esse caminho for feito, eu acho que podemos conseguir, na mesma proporção que a administração possa conseguir valorizar os seus recursos. Se esse caminho não for feito, então penso que este simplex urbanístico pode ser desastroso. Este simplex urbanístico visa simplificar, e simplificar é reduzir custos? Desculpe, não percebi a pergunta. O simplex vai simplificar e com isso reduzir custos também? Sim, há de facto aqui um aspecto decisivo que tem a ver com os encargos urbanísticos. Aquilo que são os encargos urbanísticos. Grosso modo, os encargos urbanísticos são as taxas urbanísticas, as taxas de reforço e manutenção de infraestruturas e as cedências de solo ao domínio municipal. Não me parece, confesso, pela experiência que eu tenho, mesmo agora num município grande, como é o município de Viseu, que os encargos urbanísticos tenham efeito dissuasor no investimento no imobiliário. Não é esse o problema dos agentes imobiliários. O problema dos agentes imobiliários, e estou a falar de agentes imobiliários que fazem disso vida, e estou a falar de famílias que olham para o urbanismo numa dimensão social, é sobretudo o tempo, a gestão do tempo. Se o tempo não se aproxima das respostas que são expectáveis por parte dos cidadãos e das empresas, o tempo, se não se aproxima, isso gera moça nos investimentos públicos e nos investimentos privados. Quanto tempo é que um licenciamento pode ou deve seguir?
determinado? Assim, no domínio das licenças administrativas, se estivermos a falar de um loteamento com algum impacto urbanístico e com obras de urbanização que lhe estão associadas, nós podemos ter operações urbanísticas que tramitam numa autarquia mais de 2 anos. E se for apenas uma obra pequena Sim, se for, em por casa? exemplo, uma obra simples, de uma construção de uma moradia num lote, nós não temos tempo, porque essa operação urbanística estará sujeita à comunicação prévia e quem comanda o tempo será o próprio promotor. Portanto, nós hoje só temos uma preocupação quanto ao tempo em matéria de licenças administrativas, porque a figura de simplificação que está no Simplex e que já vem desde 2014 é uma figura da comunicação prévia que permite ao particular limitar-se a comunicar o início das obras através de uma simples comunicação prévia. E aí o tempo é do particular, aí nós só temos tempo na fiscalização. O combate à corrupção é uma das prioridades, foi uma das prioridades assumidas no início pela Associação, quando tomou posse. Este simplex urbanístico poderá ser um instrumento para combater essa luta? Sim, mas permita-me que lhe diga que a ATAN tem tido um papel muito interessante, modéstia à parte, na concretização das políticas públicas associadas ao combate à corrupção. Para além de termos feito uma campanha de sensibilização muito forte junto dos trabalhadores das autarquias locais, nós desenvolvemos 2 guias técnicos em parceria com a Associação Nacional de Assembleias Municipais, a ANAM, precisamente sobre esta problemática. Um primeiro guia técnico sobre os instrumentos normativos de prevenção da corrupção, particularmente o Plano de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas e o Código de Conduta, e depois desenvolvemos um segundo guia técnico que foi patrocinado pela Secretaria de Estado da Administração Local sobre os canais de denúncia, porque neste momento o país pode receber denúncias eletrónicas, anónimas e que tem que ter direito de resposta. Agora, se me dissesse que o simplex urbanístico pode ser uma boa ferramenta para combater a corrupção, eu digo que sim, em potência sim, porquê? Sempre que há medidas de simplificação, essas medidas retiram opacidade, retiram dificuldades burocráticas excessivas e desproporcionais e criam maior celeridade e transparência. E eu posso admitir que no urbanismo, sobretudo nos municípios muito grandes, um dos motivos que leva à cultura do favorecimento, dito para as pessoas nos perceberem, à cultura da cunha, é precisamente o tempo. É precisamente o tempo que faz com que o cidadão se desvie de alguma conduta ética exemplar e aposte no favorecimento, no pedido, para ver se o seu processo consegue chegar mais depressa a bom porto. E isso só se resolve, mais uma vez, se a administração gerir bem o seu tempo e se a administração tiver à sua disposição mecanismos de maior simplificação, quer normativa, quer técnica. Desvantagens neste simplex? As desvantagens neste simplex, como eu digo, parece-me a mim que há uma desvantagem que eu consubstancio até como um retrocesso civilizacional no direito urbanístico, que é o deferimento tácito. Ou seja, se a administração não toma posição sobre as decisões que tem que tomar, essas decisões vão ser consideradas tacitamente favoráveis e isso traz um risco acrescido no sentido de poderem ser desenvolvidas operações urbanísticas de génese ilegal à boleia do deferimento tácito. Portanto, eu acho que esse risco devia ser contornado no futuro com a revisão do decreto-lei. E depois também me parece que há aqui um tique que tem que acabar em Portugal, que é fazer reformas com uma dimensão eletrónica, mas a dimensão eletrónica não existe. E, portanto, quando a dimensão eletrónica chega, já nós estamos cansados da dimensão normativa. Portanto, eu digo assim, nós vamos desmaterializar os procedimentos, nós vamos dotar o país de uma plataforma nacional, mas, entretanto, as medidas de simplificação já estão em vigor, mas a plataforma não está disponível. Isso era como eu querer que um cantor cantasse sem micro. Percebe? E, portanto, penso que era necessário que o país começasse a pôr a mão na consciência, no sentido de sempre que aposta em simplificação com medidas de desmaterialização e dimensão eletrónica, essas medidas devem ser contemporâneas com as medidas normativas. Tendo já exercido funções na Câmara Municipal de Chaves, como é que poderá funcionar este simplex aqui na cidade? Confesso que neste momento eu não tenho uma noção muito exata da forma como o município se organiza, mas é verdade que há aqui, pelo menos ao nível do casco central da cidade, uma preocupação que eu tenho, que tem a ver sobretudo com a dinâmica da reabilitação urbana e com uma forma como a reabilitação urbana pode ser feita na zona histórica de Chaves, alavancada com medidas de simplificação administrativa e técnica.
E eu confesso que, como cidadão, acompanho muito a cidade de Chaves, venho cá todos os fins de semana e sinto alguma preocupação relativamente à reabilitação urbana. Era necessário fazer mais? Mais, muito mais. O que é que poderia ser feito? Por exemplo, a gestão do tempo, a gestão dos investimentos imobiliários, a clareza no financiamento público à reabilitação urbana, a dotação de Chaves de uma equipa técnica mais forte de assessoria aos próprios investimentos privados e sobretudo, não deixar arrastar os buracos urbanísticos que a cidade ainda tem. Portanto, os buracos urbanísticos que estão no centro da cidade, à espera da reabilitação urbana, não se podem perpetuar no tempo sem o cidadão saber porque é que eles ali estão. E, portanto, essa política de algum imobilismo no investimento da reabilitação urbana prejudica a qualidade de vida da cidade e prejudica o enquadramento do centro histórico. Muito bem. Está a gostar das funções que desempenha? Sim, estas funções são relativamente paradigmáticas. Eu saí de um município com mais de 100 mil habitantes, que tem uma pressão urbanística brutal, que tem de facto um investimento económico fortíssimo e foi uma experiência riquíssima. Saí por razões pessoais que me obrigaram a sair e estou num município muito mais pequeno. Se me perguntar qual é o desafio que eu tenho pela frente num município mais pequeno, é muito simples, é fazer muito melhor. Mesmo que haja menos pressão em termos de massificação de procedimentos administrativos, o município de Mursa tem a obrigação de ter um serviço de maior qualidade, porque não tem tanta pressão, e eventualmente não precisa de simplex. Tem que ter capacitação para encurtar prazos, dar mais celeridade aos procedimentos, tratar melhor os cidadãos, ter respostas legais, justas e oportunas. E é isso que eu quero fazer no município de Mursa. Muito bem, muito obrigada. Obrigado eu pelo convite. Obrigadíssima. Obrigada a si que esteve desse lado. Nós regressamos em breve.